Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa turma de Inventor, onde vai ter um passo a passo completo com todas as ferramentas para você fazer belos projetos aí na parte da mecânica. Primeira coisa que vocês precisam aprender, então, na parte do Inventor é a criação de um projeto. Então vocês vão vir aqui no terceiro item da parte superior esquerda, vão clicar aqui em Projetos. Nesse primeiro momento, nós vamos vir aqui em Novo. Vamos vir aqui em Novo Projeto para um único usuário e vamos colocar o nome do nosso projeto, como por exemplo, furadeira. Feito isso, o que nós vamos fazer? Ele já vai colocar aqui para mim um local para salvar esse nosso projeto. No meu caso, eu quero que esse nosso projeto esteja, por exemplo, ou dentro de um pendrive ou dentro lá da minha área de trabalho. Eu vou vir aqui em procurar localização do projeto, vou colocar aqui na área de trabalho, eu posso criar uma nova pasta, crio uma nova pasta aqui como nome de furadeira 2, vou dar um OK, olha só, eu já tenho duas pastinhas aqui, eu escolho qual delas eu desejo, vou pegar aqui esse furadeira 2, vou dar um OK e ele já aparece aqui para mim, ó, que vai ser uma pasta de projeto em C2 pontos, em user, dentro da área de trabalho, furadeira 2. Vou mandar encerrar. Essa é a primeira etapa que a gente precisa estar montando. Dessa forma eu já tenho um projeto ativo com o nome de furadeira e repare que a localização dele é lá dentro daquela pasta furadeira 2. Vou mandar concluir e dessa forma a gente pode estar iniciando a nossa primeira peça. Para iniciar a nossa primeira peça, vocês vão perceber que aqui o projeto que está selecionado é o furadeira. Eu vou vir aqui no novo item, aqui na parte superior esquerda, e aqui nós temos que nos atentar bastante a alguns detalhes, como por exemplo, eu tenho aqui os templates PTBR, quando eu clico nessa partezinha dessa setinha de baixo aqui, ele abre alguns tipos para mim. Eu tenho que vir no sistema métrico e escolher o standard milímetro IPT. Dessa forma, vocês vão observar que a unidade vai estar em milímetros, isso é muito importante, pode acontecer de determinada opção que você escolher lá no PTBR, por exemplo, no Standard ou em algum outro local por aqui, ele esteja como polegada, olha só, unidades em polegada. Isso vai gerar um grande problema para vocês. Então, dependendo da instalação que você fez no seu computador, o métrico aqui é a melhor opção, vindo aqui no Standard, milímetro IPT também é a melhor opção. Então gravem esse caminho que vocês vão precisar bastante deles. Vamos vir aqui em criar e pronto. A nossa primeira peça já está criada para a gente poder começar o nosso processo. Nesse primeiro momento então, pessoal, nós vamos fazer a pecinha da página 7, onde nós vamos ter aqui um retângulo de 148 por 61. Essa vai ser a primeira etapa que nós vamos precisar fazer. Nós vamos vir aqui na parte de iniciar esboço 2D, nessa parte do canto superior esquerdo. Vamos clicar aqui. E ele vai aparecer três planos para eu estar trabalhando. O plano XY, que ele está aqui na vista frontal. Repare que quando eu passo o mouse no plano XY, ele está no mesmo alinhamento dessa parte aqui, ó, do item frontal. Então passou o mouse aqui, tá ali. Nesse outro plano aqui, que é o plano chamado de YZ, que nós temos aqui embaixo, ó, ele já está direcionado para a vista lateral direita. E se eu passar o mouse nessa vista aqui, ele já está no plano XZ, e nesse ponto a gente tem a face superior. Muito bem. Se eu quiser trabalhar na face frontal, eu vou vir aqui, vou dar um clique em cima desse plano XY e ele já vai virar para mim na posição. Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a ferramenta de zoom, que é o zoom in e zoom out, que é muito importante para a gente estar trabalhando, que basta você girar o mouse, o rolão do mouse para frente e para trás para você ter essa configuração de zoom in e zoom out. Se você quiser manipular o seu desenho pela tela, você aperta a rodinha do mouse ou o scroll do mouse e você já vai perceber que nós temos a ferramenta chamada de Pan. Essa ferramenta ela é muito utilizada para você navegar no seu desenho quando ele já estiver pronto.
Outra coisa que é muito importante é o rotate. O rotate você segura o shift no teclado e pressiona o rolon do mouse. Você vai perceber que você tem a possibilidade de rotacionar a sua peça quando você movimenta o mouse para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e por aí segue. Então esses são os comandos básicos aí de manipulação. Bom, voltando aqui então para a parte da vista frontal, eu vou vir aqui e vou apenas clicar no plano que eu desejo. Ele já vai criar um sketch para mim nesse plano, nessa vista frontal, onde vocês podem perceber que na parte superior aqui do nosso software, ele já mudou as ferramentas. Entrou agora para as ferramentas de esboço, que é justamente para a gente poder fazer desenhos em 2D. Nesse nosso caso, nós vamos fazer o quê? Eu vou criar um retângulo, vou pegar essa ferramentinha aqui de retângulo, vou clicar. É muito importante vocês utilizarem o ponto inicial da tua peça. Repare que nesse ponto amarelo que nós temos aqui, ó, é o cruzamento do plano vertical com o horizontal. E ele tem exatamente a coordenada x e y de 0. Isso é bastante importante você começar o seu desenho partindo dele, porque senão ele fica sempre solto no espaço do Inventor. Então, olha lá, eu vou criar aqui, cliquei um ponto, não preciso segurar o botão do mouse, somente clicar. Eu abro a posição que eu desejo, eu já posso aqui, inclusive, ajustar mais ou menos a distância que eu necessito. Então, eu dou um zoom in, zoom out aqui, para eu poder estar trabalhando na escala mais adequada. E dou um clique novamente para ele criar o nosso retângulo. Como é que vai funcionar? Eu vou ter aqui 148 milímetros de altura e 61 milímetros. Então numa dessa, nós vamos vir aqui no comando de cota, vou selecionar a linha na vertical, vou colocar aqui 148 milímetros por 61 milímetros. Nós vamos pegar aqui o comando de círculo. Vou colocar o círculo, então, com 18 milímetros na parte superior aqui. Vou dar um Enter. Depois, eu pego o círculo de novo, clico na onde vai ser o centro, movimento o meu mouse e aqui eu vou colocar ele de qualquer medida. Não vou colocar um valor exato. Vou apenas clicar num determinado ponto. Repare que esse círculo que eu determinei o valor de 18, ele já criou com a cota. E esse círculo aqui, que eu apenas cliquei no centro e na lateral, ele não veio com o valor da cota. Vamos começar a colocar algumas informações. É muito importante o comando do ESC para você sair de qualquer comando que você esteja. Aperta o ESC então para você sair do comando. E eu vou entrar aqui no comando de cota. Quando eu entro no comando de cota, aqui nós temos várias formas de trabalhar a parte de cota. Eu vou clicar a linha na vertical, clico no centro, aqui eu posso colocar os 30,5, que é o valor que ele está pedindo. Então 30,5 eu já tenho essa informação aqui para ele. Posso também pegar na linha da horizontal, clico no centro, aqui vai ter um outro valor que eu preciso colocar para ele também. Quais vão ser esses valores? Se eu for olhar no meu desenho, eu tenho aqui 36 milímetros na questão da altura e exatamente no meio na questão aqui da horizontal. Então 36 milímetros é um valor importante para eu colocar aqui. Então, vamos colocar aqui 36 e vou dar um Enter. Show de bola. Agora entra a seguinte questão. Se eu quiser movimentar esse outro um pouquinho mais para baixo, basta eu não estar com nenhum comando, clico em cima do centro, puxo ele para os lados, show de bola. Para eu colocar a outra medida desse centro até esse centro, eu vou verificar lá no meu desenho, ele tem 26 milímetros. Eu vou vir aqui em cota, clico em cima desse centro, clico em cima desse centro, clico na posição que eu desejo e aqui eu vou colocar o valor que é necessário, que vai ser um valor de 26 milímetros. Então, 26 e dou um Enter. Show de bola. Daniel, saiu fora do alinhamento, como é que eu faço para alinhar novamente? Tiro fora, dou um ESC para ele sair de qualquer comando. Quando eu venho com o mouse em cima da setinha aqui, ó, você percebe que a seta branca do meu mouse fica normal. Conforme eu vou subindo e chegando próximo do texto, você percebe que ela muda e aparece um símbolo de mover.
Aí sim, eu clico seguro e movo ela para o local que eu desejo e dou um clique fora para ele tirar a seleção. Show de bola! Agora eu preciso falar o que para ele? Esse círculo aqui, ele já está preto, ele está preto, ele está azul escuro, e esse círculo de baixo ele ainda está preto. E eu preciso fazer com que ele fique também azul escuro. Qual que vai ser a referência que eu vou ter? Eu quero que esse centro esteja alinhado com esse centro na vertical. Então eu vou vir aqui no restringir vertical, vou clicar no centro do elemento superior, no centro do elemento inferior, ele já alinhou para mim na vertical. Então dou um ESC, show de bola. Agora você pode perceber que eu clico seguro no centro dele, para mover ele para a direita e para a esquerda, ele não move mais. Mas ele ainda tem aqui um valor de diâmetro que não está definido. Eu vou entrar aqui em cotas, clico em cima do círculo, coloco a cota aqui para ele e vou dizer para ele o valor que eu desejo, que é de 10 milímetros. Coloco 10 aqui para ele e dou um Enter. Pronto, ele já finalizou nesse nosso caso. Show de bola! Aqui eu vou precisar fazer mais dois elementos na parte de baixo que são exatamente iguais a esses dois elementos na parte superior. Daniel, isso você está dizendo para mim então que a peça ela é simétrica na horizontal e também simétrica na vertical. O que seria simétrico? É que o meu desenho, se vocês observarem, ele está certinho alinhado no meio. Tudo que tem para a direita tem também para a esquerda. Isso faz com que essa cota de 30,5 possa ser substituída. Eu vou clicar em cima dela, repare quando eu clico em cima dela com o comando de cota ele edita. Eu vou dar um ESC, clico em cima dela, botão de delete no teclado, ele apagou a cota para mim. E eu vou colocar para ele uma restrição vertical deste centro até este centro, fazendo com que sempre o círculo esteja alinhado com a cota de 61. Se eu pegar aqui e colocar 75, repara que o centro sempre fica alinhado com a cota de 75 no centro certinho. Vou voltar para 61 aqui novamente. Muito bom! Agora eu vou fazer outros dois círculos aqui embaixo, mantendo a mesma estratégia. Eu vou pegar aqui o círculo, vou clicar em qualquer ponto aqui, vou colocar a medida de 10 milímetros e vou dar um Enter. Show! Vou clicar nesse ponto aqui, vou colocar a medida de 18 e vou dar um Enter. Show também! Agora eu preciso colocar algumas informações de cota. Vou vir aqui na cota, clico no centro desse, puxo a cotinha aqui para ele, vou dar um OK. Clico no centro desse, puxo a cotinha aqui, vou também dar um OK e vou verificar quais são esses valores. Esse valor aqui é de 22 milímetros e esse valor aqui é de 26 milímetros. Então vamos lá. Vou voltar aqui, esse daqui 22 milímetros, OK. Esse daqui 26 milímetros, OK. Reparem o seguinte. Vou dar um ESC no teclado, passo o mouse em cima da cota de 22, clique seguro, alinho ela aqui. Passo o mouse em cima da cota de 26, clique seguro, alinho ela aqui. Essa disposição que está aqui é apenas visual. Vocês vão perceber que na hora que a gente for colocar as cotas, nós vamos ter que colocar em outras posições ou de outra forma. Aqui ele sempre fica dessa forma para a gente mesmo. Se vocês forem observar, eu vou clicar e segurar no pontinho do centro, ó, ele está girando a peça para mim, ó. O que eu tenho que fazer? Vou vir aqui no vertical, clico em cima do centro desse furo e clico no centro desse furo. Ele alinhou na vertical para mim. Mesma coisa, clico no centro desse, ele alinhou para mim na vertical. Agora todos eles estão azuis escuros, então já está tudo certinho no meu desenho. Show! Aqui eu fecho essa primeira etapa, onde o desenho ele é simétrico na vertical, mas se a gente for observar, ele não é simétrico na horizontal. Por quê? A cota aqui de 22, bom, vamos ver aqui se ele não é simétrico mesmo. Aqui no meio dele aqui, ó, teria que ser 11 para cima e 11 para baixo, ó. Ó, aqui eu tenho 12 milímetros para cá, aqui eu tenho
10 milímetros para baixo. Então, realmente, na horizontal, essa peça ela não é simétrica. Então, eu não posso querer fazer simetria nesse caso. Vamos deixar para uma outra situação. Muito bem. Aqui nós temos a nossa primeira etapa concluída. Agora sim eu posso vir aqui no comando de concluir esboço, que eu vou terminar esse meu esboço e vou para a parte de extrusão, que é onde eu vou dar uma espessura para a minha peça. Veja só, eu entrei no comando de extrusão, ele pergunta aqui para mim alguns itens. Selecionar perfil, eu vou selecionar, eu passo o mouse aqui, ó, ele seleciona todas as áreas que são fechadas para mim, ó. Eu vou passar o mouse na parte externa aqui, dou um clique e ele vai selecionar para mim apenas essa área que eu desejo. Para rotacionar, Shift no teclado, pressiona o scroll do mouse, gira o mouse para frente e para baixo, para os lados, ele rotaciona a peça para você. Se eu quiser aumentar a espessura, eu posso clicar nessa setinha, puxo para frente e para trás, ele aumenta a espessura para mim. Se a gente for dar uma olhadinha, eu vou ver que aqui tem 14 milímetros de espessura. Eu volto aqui para mim, coloco 14 para ele e dou um OK. Fechou. Aqui eu tenho a minha peça já com 14 milímetros de espessura. Bom, pessoal, aqui vocês criaram uma chapinha com um determinado valor. E vamos dizer que eu queira editar essa chapa e entender um pouco melhor os comandos da extrusão. Então eu vou vir aqui na extrusão 1, que é o item que nós criamos essa espessura. Eu vou clicar com o botão esquerdo para selecionar, depois o botão direito para a gente poder entrar aqui, ó, em editar operações. Quando a gente entra em editar operações aqui, nós temos algumas opções que vale a pena vocês se atentarem aos detalhes. Olha só, eu tenho a direção dele, que a direção padrão é vindo para frente aqui, ó, vindo nesse sentido para frente do nosso sketch. O nosso sketch, que seria o nosso rascunho, está nessa face aqui, e a direção ele veio para a frente, sem problema. Daniel, e se eu quisesse ele para trás, ó, eu posso jogar ele para trás, ele vem na outra direção. Daniel, legal, mas eu quero que essa peça seja simétrica no sentido da espessura. Eu posso utilizar o comando simétrico, aí vocês vão perceber que o nosso rascunho, o nosso sketch ficou exatamente no meio. Isso mostra que vai ficar 7 milímetros para um lado, 7 milímetros para o outro lado, mantendo o nosso esboço aí, o nosso rascunho bem no meio da nossa peça. E se eu quiser um assimétrico, o que seria o assimétrico? Eu vou colocar duas distâncias diferentes. Aqui para um lado eu tenho uma distância, para o outro lado eu tenho outra distância. Isso é bastante interessante em algumas situações que possa ser necessário essa assimetria. No nosso caso aqui, em questão, eu vou manter apenas para um lado com 14 milímetros e para mim já é o suficiente. Vou dar um OK, fechou. Agora nós vamos fazer os furos referente a parte da frente aqui. Se eu for dar uma olhadinha no meu desenho, 4 furos localizados aqui a 8,5 de uma face até aqui, 8,5, depois 44. O que eu preciso fazer então? Eu vou pegando da face de trás aqui, ó, que vai ser a face que eu vou ter como referência, reparem. Vamos colocar aqui na vista, vamos pegar essa vista aqui como frontal, e esta vista aqui como lateral. Então eu vou ter aqui essa daqui como frontal, tendo como referência que esta daqui vai ser a minha vista frontal. Aí você olha no seu desenho e fala assim, mas Daniel, essa vista aqui não é a frontal. Essa vista aqui é a minha lateral direita. Como é que eu faço para eu colocar para o Inventor que essa daqui é a minha vista frontal? O que eu preciso fazer? Eu clico com o botão, eu ponho na posição que eu desejo, né? Eu quero que essa aqui seja a frontal. Clico com o botão direito em cima do cubinho e aí eu venho aqui, ó, definir vista atual como frontal. Pronto, ela agora ficou definida como vista frontal. Essa daqui é a minha vista frontal, tombou, essa daqui é a minha vista lateral esquerda. Já ficou aparecendo aqui a esquerda para mim, isso é bastante interessante.
Isso para quê? Para quando eu tiver que dar uma olhadinha na minha vista frontal, eu saber exatamente a posição que eu vou fazer esse furo. Isso vai mostrar para mim que eu preciso desenhar esse furo nesta face aqui. Então eu vou pegar aqui, iniciar esboço, vou clicar nesta face como referência, ele vai girar na posição para mim, e aqui eu vou colocar pontos. Eu vou pegar aqui, ó, ponto, vou clicar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Coloquei 4 pontos na minha peça. E qual vai ser o meu objetivo? Vai ser colocar essas medidas de 8,5, 44. Vamos lá. Vou colocar aqui 8,5 aqui, 8,5. Depois, daqui a aqui, eu vou colocar 44. Aqui, eu vou ter 15,5 de baixo para cima. Então, vamos lá. Desse daqui, aqui, eu tenho 15,5. Show de bola. E agora, eu vou precisar dar uma organizada nos alinhamentos. Como é que vai funcionar esses alinhamentos? Reparem. Lembra lá comigo da opção vertical. Eu pego aqui em vertical, clico em cima desse centro, pronto, ele já alinhou na vertical para mim. Mesma coisa nesse outro lado. Clico em cima nesse centro, clico em cima desse centro, ele já alinhou na vertical com o ponto superior. Agora eu vou vir no horizontal. Clico na horizontal esse com esse, ele já alinhou na horizontal. Clico na horizontal desse com esse, ele já alinhou na horizontal também. Vou dar um ESC, você vai perceber que os pontos já estão travados. Ó, aqui ainda não está travado na questão da altura. Aqui na questão da altura eu ainda preciso colocar mais uma informação. Olhando a informação aqui, eu vou ter 13,5 de distância da parte superior até o centro. Então eu vou vir aqui na cota, seleciono essa face, clico aqui e ponho 13,5. Ele já formou para mim, ó, a medida de 13,5. Dessa forma ficou com 15,5 na parte de baixo, 13,5 na parte de cima, 8,5 de distância até esse centro, 44, e depois a gente fez os alinhamentos na vertical e também os alinhamentos na horizontal e finalizamos esse nosso sketch. Agora aqui o que nós vamos fazer? Nós temos os nossos centros devidamente indicados. Eu vou vir aqui no concluir esboço e nessa etapa agora nós vamos fazer as furações utilizando o comando de furo ou o comando de role. Nesse caso aqui eu vou entrar no comando furo e eu vou pegar aqui, vocês vão perceber que ele já vai automaticamente localizar os centros que ele tinha lá no sketch e já vai fazer o furo pra gente. Caso eu queira remover algum furo que foi selecionado, porque eu não quero, eu seguro o Ctrl no teclado e clico em cima do ponto, ele retira a seleção. Se eu quiser voltar ela de novo, eu solto o Ctrl, clico novamente em cima, ele seleciona. Então, o Ctrl e clica num ponto, ele tira a seleção. Sem o Ctrl selecionado, ele seleciona mais itens. E aqui vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Olha só, nós temos tipo de furo simples, um furo com folga, um furo roscado ou um furo com rosca cônica. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com um furo simples, que ele é um furo cilíndrico sem rosca. E nós temos aqui algumas opções de cabeça. Eu tenho com rebaixo, tenho com rebaixo escariado e tenho o escariamento. Vocês vão perceber que esses dois aqui, ó, eles acabam sendo a mesma coisa. Você tem o rebaixamento e esse escariado com a mesma característica. Ele tem aqui, ó, a mesma representação sem mudar muita coisa. Esse é um pauzinho que já tem no Inventor faz tempo já e eu não sei por que eles não mudam essa característica, mas é um furo com rebaixo normal. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter?
eu tenho aqui, pessoal, que colocar um diâmetro da cabeça de quanto? Eu vou ter aqui 10 milímetros do diâmetro da cabeça e 7 milímetros de profundidade do furo e 6,5 que é o diâmetro passante do nosso furo. Então vamos lá, 10 milímetros por 7. Vindo aqui então, eu vou ter na cabeça aqui 10 milímetros, na profundidade 7 milímetros. E depois, no diâmetro do furo passante, 6,5 para poder fazer o restante da furação. Um outro item importantíssimo que vocês precisam se atentar é que esse diâmetro de 6,5 ele vai atravessar a peça até o final. Então vocês vão utilizar esse comportamento dele, o comportamento passante. Se vocês colocarem uma determinada distância, o que vai acontecer? Ele tem a opção dele ser não passante, por exemplo, com uma determinada profundidade. Como eu vou querer aquele passante, ele atravessa a peça inteira. Essa é uma situação aí bastante interessante. Caso o passante não esteja sendo interessante e você queira que ele venha até esta face, nós podemos utilizar até o comportamento do tipo até. Então a gente clica em cima dele e clica em cima da face que eu quero que ele chegue a ultrapassar. Então ele vai vir até esta face aqui. Também é bastante interessante esse comando. Vou dar um OK e pronto. Ele já está feito os 4 furos pra gente, ó. Belezinha, devidamente indicado. E aí, essa nossa pecinha, ela está concluída.